Bom, para entender o golpe militar, a gente tem que voltar um pouquinho, né, antes para entender o que está se passando no contexto histórico daquela época. Então, quando o João Goulart estava na presidência, uma das medidas que ele tinha como proposta de governo era a reforma agrária. E isso desagradava muito os latifundiários, né, o Congresso Nacional da época também, então tinha várias coisas que eles não concordavam com o então presidente. Além disso também, nós tínhamos no contexto mundial o cenário da Guerra Fria, né? Então aquela disputa entre capitalismo e socialismo. Então os Estados Unidos, com medo de um socialismo e um comunismo no Brasil, assim como também o pessoal do Brasil, né? Então foi mais uma forma dos Estados Unidos interferir na América Latina toda e impor, né, um apoio à ditadura militar, principalmente depois do que houve em Cuba, né? Então isso foi o que motivou, né, o que culminou na questão do golpe de 1964, com a tomada do poder então pelos militares. Durante este período, os direitos sociais foram bastante violados, né? Sim, a gente tem ali, nós tivemos 5 presidentes, né, nessa época, 5 militares, e quando ele começa a instituir os atos institucionais, começa então a perda de valores de direitos sociais. Começa com o AI, que aí é o primeiro que foi decretado, né, que davam plenos direitos aos militares, né, então garantia a permanência deles também no poder. Com isso também acabou as eleições diretas, então aí as votações eram indiretas e colocaram no poder a continuação dos militares, né? Eles fizeram uma nova Constituição, então a nova Constituição entrou em vigor com o primeiro presidente também, primeiro presidente militar. Aí ele também com o primeiro presidente, né, no Castelo Branco, ele também faz o ato institucional número 2, que daí ele fecha todos os partidos políticos, deixando funcionar apenas 2. Então, um era do governo, um era contrário. Só que mesmo esse contrário, ele também era manipulado pelo governo, né? Então, não poderia ter nada contra o governo, mas tinha esses 2 para falar que um era a favor e mantinha, assim, a oposição. Depois veio Costa e Silva, que foram considerados os anos de chumbo, que foi a parte do governo militar mais cruel, mais forte mesmo, né, de grandes repressões. Teve também nessa época a promulgação do ato institucional número 5, então fechou o Congresso Nacional, decretou o estado de sítio, cassou mandatos tanto de prefeitos quanto de governadores, proibiu várias coisas, né, reuniões políticas, até mesmo a questão de reuniões estudantis, professores, muitos foram aposentados compulsoriamente, né, então teve bastante coisa que surgiu nesse segundo mandato, com esse segundo presidente. Nessa época também começou a surgir vários grupos armados para protestar, né, e lutar contra o regime militar. Depois veio a época do Médici, continuou também uma grande repressão, foi considerado um dos períodos de maior repressão da ditadura militar, mas também foi onde teve a expressão que surgiu do milagre econômico, né? O crescimento econômico muito grande nessa época. Como o Brasil tomou empréstimos, né, externos e aplicou na construção de muitas infraestruturas, né, indústrias, rodovias, teve muitos empregos, só que nesse mesmo período também eles continuaram. A questão da tortura, que já havia também, continuou. As pessoas que foram mais afetadas, né, durante esse governo, por mais que tenha tido um crescimento econômico muito grande, mas ainda foi a classe mais pobre, né? Porque, assim, teve esse crescimento, mas não foi distribuído essa riqueza, como a gente sabe, sempre fica com uma pequena parcela da população, né? Aí, depois disso, teve o governo de Geisel, né? No governo de Geisel começa a ter uma abertura política, né, lenta, gradual. E aí nós temos aqui a questão do desgaste das Forças Armadas. Os direitos humanos ainda continuam sendo... ainda tem essa repressão aos direitos humanos. Tanto é que foi nessa época, né, durante o Geisel, que foi morto o jornalista, né, Vladimir Herzog. E aí também começa a ter vários outros movimentos também de protestos, teve a greve dos operários. E depois vem o governo de Figueiredo, que foi o último. E aí ele
promulga a lei da anistia, então os presos políticos e os exilados podem retornar ao Brasil. Teve mobilização da população para se realizar as eleições diretas, mas durante essa época ainda também não aconteceu, só em 1989 que foi acontecer as eleições diretas. Professora, durante este período foi difícil para a imprensa também cumprir o papel dela de agente fiscalizador, né? Sim, os meios de comunicação, a gente sabe, né, jornais, revistas, muitos deles foram fechados, então assim, a imprensa foi totalmente suprimida. Então, algumas formas de burlar era a questão de alguns artistas, né, que faziam músicas contra o regime, mas também eram músicas que mandavam uma mensagem, né, subliminar, e quando o governo descobria isso, também passavam a perseguir esses artistas também. Artistas, cantores, pessoas do teatro, né, alguns professores também, tanto é que muitos, igual eu tinha falado no início, né, foram aposentados compulsoriamente. E aí teve a questão do jornalista que eu falei para você, que foi morto, Vladimir. Ele foi chamado para depor e não voltou mais para casa. Só que o atestado de óbito dele, que provava isso, só foi entregue 15 anos depois, né? Então, só em 2013 que esse novo atestado de óbito, né, falando de que forma realmente que ele morreu, foi feito depois de 15 anos. Então, assim, esse período, para quem era contra o regime, qualquer forma de manifestação contra o regime daquela época, era totalmente suprimido, né, por meio de repressões, por meio de perseguição e várias outras formas de silenciar. Diferente do que acontece hoje, né, com o sistema democrático. Hoje em dia acho que tem até coisa demais, né? E por um lado, nos dias atuais, a questão dos meios de comunicação, todo mundo tem acesso. Então, a gente pode pesquisar em vários sites, em vários sites de internet, várias formas de televisão, né, de TV são transmitidas, vários links, várias pesquisas, então tem muitos. E o ruim de hoje é a questão do fake news, né? Geralmente a pessoa simplesmente acredita no que vê e não faz uma busca, uma pesquisa. Lembrando que não há verdades absolutas, né? Então, por mais que a gente pesquise, a gente tem que saber todos os lados da história, de que forma que aconteceu, e não só uma, né? Para finalizarmos, qual que é a importância de valorizar a democracia? Se a gente for parar para pensar, desde que Brasil é Brasil, nós vivemos uma constante luta por direitos. Então, durante esse período militar, muitas coisas foram tiradas. Então, a democracia ela é importante para que cada pessoa, né, vou citar os brasileiros, mas no mundo todo, que cada pessoa busque o que é melhor para todos, para o coletivo. E a democracia ela dá o direito da gente falar o que quer, mas também ouvir o que não quer. Mas dá essa liberdade para a gente buscar, para a gente lutar, para a gente se fortalecer em busca de melhorias. E, novamente, eu digo, a população que sempre é atingida, a população que sempre sofre mais é a população mais pobre. E a população mais pobre, ela é a base, né, do Brasil, ela é a maior parte do Brasil. E a gente vê que muitos estão sendo deixados de lado, desde que o Brasil é Brasil, volto a repetir, e estão se esquecendo de lutar por uma coisa que é dela, uma conquista que é dela. Então, a democracia ela é muito importante nisso. Nós temos abertura para lutar pelos nossos direitos. Nós temos formas de correr atrás daquilo que nós acreditamos. E muito mais fácil hoje em dia, né?